Bom, pessoal, vamos falar do diodo Zener novamente, mas de uma forma mais completa, né? Respondendo a questionamentos também. O diodo Zener possui um projeto e processo de fabricação que permite a condução reversa, sem que se incorra na perda do dispositivo por rompimento da isolação, como ocorre no diodo comum. O diodo comum, se ele conduzir na direção reversa, ele rompe, tem que romper a isolação dele. Ele conduz muito bem na direção direta. Agora o Zener não, o Zener permite condução na direção reversa e ele funciona como um dreno, né, de tensão, nós vamos ver. O símbolo utilizado para projetos de circuito possui, consequentemente, uma distinção daquela utilizada para o diodo comum, né? O diodo comum era só a pontinha aqui, um triângulozinho, né? E um tracinho. O Zener não, o Zener já é essa seta, né? Com esse Z aqui. Fui eu que inventei, hein? Se alguém falar que é suástica, isso aqui não tem nada a ver com isso. É o símbolo universal do Zener. Falar que é parte de suástica, não tem nada a ver. Ele tem um catodo e um anodo. A condução como diodo comum é no sentido do anodo para o catodo, quando o anodo estiver mais positivo que o catodo. Ele conduz normalmente como diodo comum. E conduz como na forma reversa quando o catodo estiver mais positivo que o anodo, porém dentro quando essa tensão do catodo para o anodo atingir a tensão reversa para que esse diodo Zener foi construído. Então é isso aqui, ó. Se a gente for pensar na corrente, um diagrama de corrente por tensão, ele funciona, ele tem aquela polarização de 1.3, 1.2, de 1.1 a 1.3 de potencial, né? Quando o anodo estiver mais positivo que o catodo, precisa estar no mínimo 1,2 volts, aqui 1,3 volts no máximo, para que ocorra aqui essa condução completa que ele dê passagem completamente à corrente, tá? Agora, o Zener, ele tem faixas para trabalhar com tensão reversa, por exemplo, menos 5 volts, menos 9 volts, menos 12 volts, tá? Isso quando o catodo estiver com potencial maior que o anodo. Por exemplo, se eu for construir para 5 volts, quando o catodo estiver com potencial maior que o anodo, ele permite condução completa, né? Ele fecha um curto-circuito entre os terminais dele, permitindo passagem de corrente. Porém, tudo tem limite, como veremos à frente, né? É claro que tanto o diodo comum como o Zener, eles possuem limitações de corrente, né? O Zener, a especificação dele é corrente reversa, tá? Pode-se pensar como ele uma resistência que tem limite de dissipação de potência, né? E o diodo também, né, para conduzir na forma direta, ele tem limite de condução, né? Não é pegar um diodinho aí de alguns milímetros de tamanho e querer passar 100 amperes por ele, né? Não dá, né? A corrente é um grande limitador, né? Bom, o modelinho que nós estamos falando aqui,
Podemos pensar que o diodo Zener seja um equipamento, tá aqui, seja um equipamento, como mostrado na figura abaixo. Então é um trambolim aqui. Esse gap parece coisa ultrapassada, coisa de para-raio antigo, mas ele existe, está no Zener, tanto na direta como na reversa. Na direta menor é um valo de tensão que a carga elétrica precisa receber um empurrão para ultrapassar esse valo, como se fosse pular da borda de um barranco para o outro. A pessoa precisa pegar a velocidade para poder, num salto, ultrapassar, né? Então seria como isso na forma direta. Na forma reversa, esse gap aqui é maior, como nós falamos, né? Aqui é 1,2 volts, aqui já são da ordem de 6, 8, 9, tem até 100 volts aí, né, na tabela. E, quer dizer, alguma coisa precisa empurrar essa alguma coisa é uma fonte ou um capacitor, né? E além disso, parece uma corrida de obstáculo. Pulando o valo, tem uma resistência elétrica para ser ultrapassada, tá ok? Aqui o valo é 1,2 volts, o gap, né? Tem uma resistênciazinha no sentido direto que praticamente não pode se considerar inexistente no sentido direto, mas no sentido reverso ela existe sim. É a chamada resistência de diodo Zener. E a tensão de Zener é a tensão daqui para cá, até ele ultrapassar o valo, a carga ultrapassar o valo e ultrapassar a resistência. Essa é a tensão reversa de Zener. E a tensão direta também, do mesmo jeito, a diferença de potencial de quando ele vai soltar o valo e para passar a resistência elétrica. Bom, esse é um modelinho que a gente pode falar aqui de forma mais didática, né? Falando bonito, hein? Então, o anodo, acho que deu para ver melhor aqui, né? Eu aumentei um pouco o brilho da tela, reclamar que estava meio escuro, mas faz com o monitor, você tem muito mais recurso para mostrar imagem, muito mais imagem para mostrar. Agora não tem a nitidez da câmera, porém a câmera fica limitada, né? A câmera não tem, dificilmente vai ter uma câmera com um computador acoplado a ela que você possa mostrar tudo, né? Bom, é isso aí. A figura acima, o modelo de diodo Zener conduz no sentido direto quando o potencial do anodo for maior que o potencial do cátodo, e conduz no sentido reverso quando o potencial do cátodo for maior que o potencial do anodo. Isso aí nós já falamos, tá? Ok? Direto, uma potencial maior, anodo, potencial maior que o do cátodo. Reverso, potencial do cátodo maior que o potencial do anodo. Em ambos os casos, para existir condução de cargas elétricas, será necessário haver um salto de tensão dessas cargas sobre o valo, que chamamos de gap. Em ambos os casos, após a ocorrência desse salto, as cargas elétricas enfrentarão resistência elétrica, aquilo que nós falamos, como é uma corrida de obstáculos, né? O valo de tensão e a resistência elétrica são muito menores no sentido direto que no sentido reverso, aquilo que nós falamos. A tensão direta de polarização VP que eu pus, né? A de polarização, surge como uma medida da dificuldade das cargas saltarem ao valo direto e percorrendo a resistência direta, exatamente, aquilo que nós falamos. Tensão reversa VDZ surge como medida da dificuldade das cargas saltarem o valo reverso e percorrerem a resistência de Zener ou resistência reversa.
Portanto, observar que, em qualquer sentido, a condução das cargas elétricas será interrompida com a diminuição da tensão direta ou da diminuição da tensão reversa, a valores abaixo daqueles estabelecidos quando a fabricação de diodo, né? Ou seja, se precisa de polarização, tanto no sentido, isso que eu quis dizer, tanto no sentido direto, precisa de polarização. No mínimo 1,2 volts para poder passar a corrente aqui, começar a passar a corrente do anodo para o cátodo. Baixou para 1 volt, opa, parou a corrente. Não tem mais passagem de corrente, não dá mais para saltar o vale, não dá para passar na resistência, não tem jeito. Corta a corrente no sentido direto. Aí o cátodo ficou mais positivo que o anodo, aí não passa corrente de forma alguma aqui. Porém, se chegar à tensão reversa daquele diodo Zener, opa, por exemplo, se ele for de 5 volts, tensão reversa, está em 3 volts do cátodo, mas potencial maior que o do anodo, não passa. Está em 4 volts, não passa. Chegou 5 volts, opa, passou. Está liberado, passou. Dá 6 volts. Para 6 volts aqui, a corrente vai subir. Isso aqui vai virar um curto-circuito, só vai ficar dependendo da resistência dele aqui. Isso aqui fica quase que um curto-circuito, esse gap só fica dependendo da resistência, se a resistência dele aguentar. Mas, geralmente, a corrente aqui é limitada na tensão de Zener, em 5 volts mesmo, se for tensão reversa. E não admite muita variação, senão você danifica o equipamento, né? Isso tudo precisa ver, serviço no circuito. Aí vamos dizer que tem 5 volts, está conduzindo, 5,1 volts, opa, está conduzindo melhor ainda. Aí baixou para 4,9, parou, interrompeu. E o Zener interrompe em questão de décimos de milionésimo de segundo, ele é muito rápido. Aqui estão algumas tabelinhas do Zener, tá? E aqui está aquilo que nós falamos, né? O código desse fabricante, 3,3 volts de tensão reversa, e dissipa 0,4 watts. Isso aqui é importante, tá? Daqui você sai a resistência do Zener, sai a capacidade de corrente, sai tudo dele aqui. Que 3,6 já meio watt. Aqui é tensão de 30, olha, dá 1 watt de dissipação. Se tiver que dissipar mais do que isso, se a tensão for subir, por exemplo, a mais que subir a 3,5 volts aqui, ele vai dissipar mais, ele pode dissipar mais do que 0,4 watts, pode querer dissipar 1 watt aqui, tem que dissipar 1 watt, ele vai queimar. Esse é o grande problema do Zener, como colocar ele no circuito, observando essas tensões, que a tensão atinja nos terminais dele o máximo, por exemplo, nesse caso do 1N746, atinge um máximo de 3,3 volts e dissipando no máximo 0,4 watts. Tá? A corrente sai 0,4 dividido pela tensão. Aí você vai achar a corrente máxima que pode passar por ele. Vamos ver mais alguma coisa. Tem aqui o modelo de 100 watts, 100 volts de tensão reversa, olha só. Dissipa 1 watt. Aquele 3,3 volts aqui dissipava 0,4 watts. Esse aqui já é de potência, já é de trabalho duro aí, 3,3 volts e ele dissipa 5 watts. Quer dizer, aqui vai passar muito mais corrente do que aqui, né? Vai passar mais do que 10 vezes corrente do que nesse caso aqui, corrente reversa, na mesma tensão. Então, tudo depende de como for a colocação do Zener no circuito, as condições que existirão. Aqui, 3,6, 5 watts, aqui 3,6, 0,4 watts. Isso aqui é a coluna do 0,4 watts, tá?
Isso aqui é meio watt, essa aqui do 1 watt e depois 5 watts. Vamos ver. Aí. Vamos dar uma visão mais geral aqui. Essa tabelinha é importante, viu? Memorizar. Opa. Vamos ajustar a imagenzinha, ficar legal. Ok, pessoal. Se quiser colocar um zener, por exemplo, para controlar uma resistência, provavelmente você vai cair nessa faixa aqui de 5 watts ou mais. E resistência com zener dependendo da quantidade de calor que ela for dissipar, da corrente que for passar por ela, é uma freia. Aí tem que se descobrir uma outra forma de interrupção, tá? Chaveamento adequado. Agora, para capacitor, o zener é um amigão do capacitor. Aqui já entramos na faixa de 1 watt. Continua a faixa de 5 watts aqui na direita. Bom, para a nossa aula, vamos observar só esse danado aqui, que é o 1N, eu acho que é esse daqui, ó, 753, opa, 1N 753, 6,2 watts, 6,2 volts, desculpa, 0,4 watts. Nós vamos utilizar para ver a forma de onda sobre o zener, tá? E calcular o valor RMS dele. Ok? Bom, é isso aí. Vamos, próxima tabelinha. Esse aqui é outro fabricante. Ele usa umas abreviaturas aqui, cheio de trololó. Tensão de zener. Precisa tomar cuidado com o pessoal que costuma usar muito rococó, muita abreviatura, que às vezes não tem sentido físico, viu? Vocês vão procurar depois aí numa loja, não vão achar, procurar na internet, é outra forma de interpretar o assunto, complicado. Esse aqui, por exemplo, ele limitou em potência de meio watt, né? 500 miliwatts é meio watt. E aqui em potência de 1,3 watts, esses aqui são bem mais potentes, ó. Tanto que a corrente que passa aqui é 2, vamos pegar um caso aqui, não tem similar. Tensão de zener de 4,7 volts reversa, por exemplo, aqui 4,8, quase a mesma coisa. Aqui passa 80 miliamperes com uma tensão interna, uma resistência interna de 35 watts. E aqui com 4,7 passam 45, essa tensão de teste, passa uma corrente máxima, IZM aqui é corrente máxima, lá era 80, aqui é 215 miliamperes. E a resistência de zener aqui que ele encontrou foi 13 ohms, e nesse caso aqui foi 35. Uma coisa aí não está fechando, porque a resistência aqui baixou menos da metade, né? Baixar da metade aqui iria para 160.
160 ohms, é 80 lá, em Pedro, é 80. Bom, essas tabelinhas que vocês vão encontrar, por isso que precisa ter sempre saber o funcionamento do indivíduo, os costumes do bicho para enfrentar esse tabelismo, né, que existe, principalmente na internet. E se sair, por exemplo, pegar um equipamento japonês, eles dão atenção para um determinado tipo de grandeza. Pegar um equipamento americano já é um pouco diferente. Tem as diferenças de normatização e de costumes também, né, do pessoal. Bom, aqui o anudo do Zener, o Zener é esse bichinho aqui. Potencial maior que o catodo, a corrente passa direto para cá. Catodo, potencial maior que o do anodo, a corrente passa no sentido reverso, se atingida, por exemplo, essa tensão aqui nesse BZX85 C20, passar, se a tensão do catodo para o anodo for de 20 volts, tá? Aí ele vai passar 56 miliamperes e essa faixa, esse aqui é 1,3 watts, ok? Tem um arquivo também disso aí em PDF, né? Essas aulas, é claro, eu preciso vender, porque eu gasto tempo, gasto internet, só gasto. Bom, vamos lá, aqui é 150, opa. Vamos pensar no circuitinho. Tem um trollolô aqui, vamos ver. No circuito abaixo, existe uma fonte de sinal, né? VS senoidal, que alimenta a ligação de uma lâmpada em série com um diodo Zener, com tensão reversa VZ, chamei de VZ. É VDZ, né? Pedro, você não viu isso? VDZ. É isso que eu falo, da mesma maneira que a gente se atrapalha aqui, o pessoal nas tabelas, eles podem inventar alguma coisa diferente, né? Em vez de VDZ, que é V de diodo Zener, né? E VZ seria só V de Zener também. V de Zener é voltagem de Zener, que é a voltagem reversa, a voltagem para a qual o Zener foi fabricado para conduzir na forma reversa. Bom, cuidado deverão ser tomados para não se permitir a passagem de corrente direta ou de corrente reversa com valores acima dos nominais previstos para o dispositivo, isso que a gente estava falando. Para sua proteção, o Zener necessita estar sempre em série. Opa, passa onde vai? O Zener precisa estar sempre em série com um resistor ou com um capacitor ou mesmo com um indutor. Quer dizer, algum limitador de corrente, tá? E dissipador também, né? Ok. Aqui é a fonte, um polo aterrado, a lâmpadazinha, meio acesa, meio assim, meio assada, o catodo, logo depois da lâmpada, o anudo no aterrado. O anudo aqui está aterrado, certo? Então, para passar a corrente aqui, só passa se o catodo tiver um potencial maior que o potencial de aterramento. Mas isso aí sempre vai acontecer, não vai não. Essa tensão é senoidal, ora esse polo aqui estará negativo em relação à terra. Aí nesse caso vai passar a corrente do anodo para cá. Ó. Quando aqui estiver mais positivo que o nível de terra, vai passar a corrente aqui. Aliás,
vai passar corrente se atingir a tensão de Zener, a tensão reversa aqui, né? Do Zener. Aí sim ele vai permitir a passagem de corrente aqui. Mas aquela corrente para a qual ele foi especificado, é o IDZ aqui, que será a mesma corrente da lâmpada, tá? Aqui o IDZ no sentido da corrente reversa ou no sentido da corrente direta. Essa corrente aqui pode mudar de sentido se o potencial aqui estiver mais negativo em relação ao potencial de aterramento. Tá? Aqui tem as equaçõezinhas, né? A tensão, por exemplo, VS, ela é a tensão da lâmpada mais a tensão do diodo Zener, que tem a tensão do diodo Zener, né? Como nós falamos. Ou é 1,2 volts daqui para cá, no sentido direto, ou é 5, 3,2, 6,2 que nós vamos utilizar no sentido reverso. Bom, quiser a tensão da lâmpada, por exemplo, que a carga VL é igual a VS menos VDZ, né? Passa para cá, né? Ok? Essa última equação, a lâmpada acenderá quando a tensão da fonte for maior que a tensão de corte do cátodo, ou seja, VS for maior que a tensão de VDZ, né? Quer dizer, a lâmpada acenderá com corrente no sentido reverso, tá? Esqueci de colocar aqui, corrente reversa, acenderá com corrente reversa quando a tensão da fonte for maior que a tensão de corte do cátodo, né? Ou VS é maior que VDZ, né? Reversa. No sentido direto, passou 1,2 volts, a lâmpada fala, é nóis. Bom, então é isso aí. A potência da lâmpada será não a potência de fabricação, é a potência no circuito aqui. Será a tensão sobre a lâmpada vezes a corrente que passa pela lâmpada, né? Certo? Ou no sentido reverso ou no sentido direto. Né? Bom, em ambos os casos, né, a potência de Zener, que aparece nas tabelas, agora falando, essa aqui já é a potência reversa, será a potência de Zener reverso vezes igual à tensão de Zener reverso vezes a corrente de Zener, que nós falamos. Agora, essa corrente reversa, falando no sentido reverso, é igual à corrente da lâmpada, né? Então, se a gente substituir IDZ por IL, IL é igual a WL sobre VL, tá vendo? Tá vendo? Esse aqui é igual a esse, só que esse é igual a esse dividido por esse. Então, substitua aqui nessa equaçãozinha. Deu para entender? IL igual a WL dividido por VL. Só que L é igual a IDZ. Então, substitua aqui, deu isso aqui. Ou a potência dissipada pelo Zener é igual à potência da lâmpada, aquilo que eu estava falando, de resistência, etc. Potência da lâmpada vezes a tensão de corte do Zener dividido pela tensão na lâmpada. Nesse circuitinho sério aqui. Em outros arranjos terá que ser calculada também, mas seguindo a mesma linha de raciocínio. A potência do Zener fica dependente da potência de tensão da lâmpada, é claro, depende da carga, além de ser dependente da tensão reversa do Zener. A potência de Zener, também, claro, a potência de Zener, o Arnaldo, você não corrigiu aqui, Arnaldo. Vamos corrigir aqui.
que a gente vende o texto. Fica bonitinho, né, Hernando? Pronto. Agora ficou melhor. A potência de Zener, WDZ e tensão reversa de Zener, estou falando no sentido reverso. VDZ vem tabeladas e dessa forma, aquela tabela que nós mostramos, então, em condição de calcular a corrente máxima reversa, permitida no dispositivo, e DZ igual a a potência que nós vimos aqui na tabela do Zener, essa potência aqui, né, dividido pela tensão do Zener, tá? Isso aqui já tá alto, hein? Vamos pegar esse cara de 5 volts aqui, 5 watts. É a tensão do Zener, a potência do Zener, dividido pela tensão, que aqui é 8,7. Ou vamos pegar aqui que está focado, esse caso, 5 watts dividido por 27 volts. Essa vai ser a corrente máxima que poderá passar pelo Zener. E assim nós vamos. Ok? Entenderam, né? Agora, vamos só ver essas formas de onda aqui com um pouco mais de critério. A figura abaixo mostra a tensão entre os terminais da fonte de tensão. VS. A senoide. Senoide de fase zero. Fase é igual a zero. Quer dizer, quando o tempo é zero, seno aqui é zero, a tensão é zero. Certo? Isso é fase zero. Figura abaixo mostra a tensão VDZ quando o Zener, sobre o Zener, necessária para que ocorra a condução do sentido catodo para o anodo, sentido reverso, né? Nós escolhemos aquele 1N753 com tensão reversa de 6,2 volts. Nós calculamos esses tempos aqui, ó. Para A, quer dizer, aqui é o seguinte, o Zener está em série aqui no circuitinho, está em série com a lâmpada que está em série com a fonte, né? Só que aqui precisa estar 6,2 volts para ele poder conduzir, né? Se a gente pensar que a onda aqui também será uma senoide, no máximo de um pico de 10 volts, ele vai permitir a condução em 1,77 miliamperes de 0 a 1,77 miliamperes quando atingir 6,2 volts e depois de 6,56 até 8,65. Nós vamos ver já isso aí. Ou seja, ele vai permitir a condução aqui, ó. Melhor ver nessa. Tá vendo? Olha, aqui a tensão de Zener era 6,2 volts. Aquele Zener lá. A senoide estava em 6,2 volts. A senoide dele não estava passando corrente na lâmpada, tá? Então não deixa passar. Agora, o valor da tensão subiu para até um pico de 10 volts, aproximadamente 10 volts, um pouco menos, aquela tensão na lâmpada. Aí ele deixa passar, só que ele deixa passar e a senoide ela vai, aumenta e diminui, né? Tá aqui, ó.
sai de zero, vai a um pico, volta a zero, né? Depois ela vai negativa, né? É terrível. Tá vendo? Senoide é feminista. Aí, é o papo do momento, né? Deixa eu ver aqui. Patati, patatá. Patati, patacolá. Bom, deu para perceber, pessoal? Então a senoide vinha aqui, opa, não dá para passar do catodo para o anodo. Não tem jeito. Que o anodo, ele está aqui no potencial de zero. Ele está até errado que nós mostramos lá. Isso aqui é potencial de catodo. Catodo tem que estar 6,2 volts acima para ele permitir a passagem de corrente. Tá? E aí, como é que nós calculamos esses tempos, né? As marcações A, B, C, e D mostram os tempos em que ocorreram os arcos ômega A, né? Ômega B e ômega C. Como é que nós calculamos isso aí? Então vamos ver, voltando aqui, senoidezinha. Isso aqui está a limitação do zênio. Esse aqui, esse menos 1,2, é aquele que nós falamos. Quando a senoide estiver no sentido da fonte, estiver no sentido negativo, um polo estiver mais negativo que o anodo vai mandar a corrente para lá, não tem a dúvida. Só que ele precisa vencer o 1,2 volts. Vencer para conduzir e depois, a hora que atingir 1,2 volts, ele para de conduzir, aquilo que nós falamos. Tá? Vai ficar assim, ó. Atenção nos terminais da lâmpada. 6,2 volts, o diodo não deixou passar. E aqui, ele deixou passar. Nesse trecho aqui, de tensão da lâmpada. E aqui é no sentido direto, né? A tensão da lâmpada praticamente não tem empecilho nenhum. Ok? Bom, como é que nós calculamos isso? Vamos ver. Primeiro as fórmulas, né? O arco, seno, aqui é a senoide, né? Então, o arco em radianos é o seno de 6,2 volts, que é a tensão do zênio, que nós vimos aqui. 6,2 volts, dividido por 10, né? Que melhor. Pensa na senoide vindo aqui, 6,2 volts dividido por 10 dá esse arco aqui. Isso aqui é um arco. Tá? Marcamos em A aqui, mas é um arco. Ômega vezes A é um arco. É o arco ômega vezes A. Bom, nós calculamos dessa forma aqui. O tempo, o que é o tempo? O tempo é esse arco dividido por 2π vezes 60, utilizando a frequência de 60 Hz, que é a tensão da rede. Se for de 100, em outro caso, aqui em vez de 60 é 100, 200, 300, 1000, quanto for a frequência, tá? Aí vai dar um tempo para atingir esse arco aqui de 6,2 volts, para uma tensão de pico de 10 volts. Bom, só que ela vai, a tensão vai, tá? Começa aqui nesse tempo A, depois ela vem aqui, ó, tempo B, e aqui quanto é? Isso aqui é π menos esse tempo aqui, que é igual a esse aqui, ó. Π menos esse arco A, que é esse aqui, ó. Tá?
π menos, ele está quase aqui em C, menos esse arco aqui dá menos esse arco aqui que vai tirar de π, é esse mesmo arco aqui que originou 6,2, tá? Não sei se vocês entenderam. Bom, estamos aqui, né? Eu vou, esse aqui fica no arquivo, eu vou no... Não, mas tá bom, 6,2, aí o que é? É D dividido por 2, 2π, né? 60, dá o início, né? Na subida, na descida, é 3,14, que é π menos D6, né? Menos esse arco aqui, tá? E qual é o tempo? É esse arco aqui obtido dividido por 2π, 2 vezes 2πf, né? Ômega igual a 2πf, dividido por 2πf dá o tempo, a frequência inversa do tempo, né? Aí, quando a gente for para vou botar aqui de novo, for para esse trecho C aqui, tem que atingir 1,2 aqui no sentido reverso, né? Então, é 1,2 dividido por 10. Cadê ele? Sumiu. 1,2 dividido por 10. É o arco cujo seno é esse bicho aí, tá? Agora, é 3,14, que é π mais esse arco, que está depois de π. E, de novo, o tempo é o arco, que está aqui em D9, calculado, dividido por 2πf, 60 Hz. E aqui ele está antes do final 2π, tá? Antes do final 2π, é 2π, 2 vezes 3,14, menos esse arco que foi calculado aqui. Olha melhor. Menos arco cujo seno é 1,2 dividido por 10. Qual é o tempo? Esse arco dividido por 2πf. F é o inverso do tempo, né? F é a frequência. Então, nós chegamos a esses valores aqui. Ok? Se vocês quiserem ver aqui, não sei se está melhor aqui. Ai, meu Deus do céu. Esse software, que é software de... não deu enquadramento. Mais essa ainda. Deixa, vamos só trabalhar com isso aqui. Acho que tá bom aqui. Ok? Se alguém quiser calcular, vou só botar aqui com cuidado para vocês verem uma forma melhor. As fórmulas, né, que são mais importantes, e os resultados.
tá aqui, né? Tá bem melhor. Ô Pedro, você não me avisou que estava aí, Pedro? Estava no arquivo, Pedro. Prontinho, Pedro. Bom, deixando mais, isso aqui é importante. Senão não calcula o valor da RMS. O problema quando se usa o Zener, tem que se calcular a potência que ele permite passar, né? Que é aquela história do brilho da lâmpada lá, né? O brilho foi só uma percepção didática, né? Que pode haver uma necessidade maior. Bom, pode haver uma necessidade de cálculo mais preciso. Para calcularmos o valor RMS da tensão na lâmpada, a RMS é a raiz quadrada da média do quadrado, como nós já falamos, né? Da forma da onda da última figura. A última figura é essa daqui, tá? Então vamos ter que calcular o valor RMS disso. Tem um meio ciclo quase que inteiro e um toco aqui, né? Vamos ver o que dá isso. Temos de valor RMS. Vamos ver qual é o valor RMS da tensão na lâmpada. Então a gente faz o cálculo da seguinte forma, aquilo que nós já falamos lá atrás, não tem diferença. Coloquei da mesma forma do outro vídeo, né? Aqui estamos pegando o período eclórico inteiro, né? O ômega dividido por 2π, ômega é 2πf, né? Na verdade vai dar F aqui, a hora que fizer as divisões, vai dar F, e aqui 2π dividido por ômega é 2πf, vai dar 1 sobre F. 1 sobre F é o período, né? E F aqui é o inverso do período, tá? Então vai ficar assim. Só que eu tenho esses valores aqui, cadê, o Pedro? Os valores de tempo, Pedro. Para cima, filho. Não, para baixo, menino. Tem esses valores de tempo aqui. O ponto A está 1,77 e vai até 6,56, 55 milissegundos. Tudo em milissegundos aqui, tá? Tem que multiplicar por 1000, então vai dar milissegundos. Aqui, aquele semiciclo lá negativo, vai de 8,65 milissegundos até 16,34 milissegundos, que é quase o final do ciclo. O ciclo, acho que é 16,67, é isso, Pedro? É 1 dividido por 60. Aí vocês fazem aí. Bom, então, patati, patatá. Bom, colocando aqueles tempos aqui, são duas integrais, né? Tem a integral do toquinho e tem a integral depois do semiciclo negativo. Tem jeito. Eu tenho que calcular o valor RMS, vai dar uma integral da forma de onda. Qual que é a forma de onda? A forma de onda é isso aqui, mais isso aqui. Qual que vai dar o valor RMS? É o quadrado disso, mais a integral do quadrado disso, tudo dividido pelo período, e o período cheio aqui, vai até 2π. Não vai até D não vai até 2π. Então vamos lá. Então nós chegamos nessa integral aqui, ó. Olha que bacaninha. Devia mostrar para a namorada aí, ó. Que eu sei fazer, ó. Aqui, pessoal. E o inverso do tempo, que é média, né?
por isso que se multiplica pelo inverso do período, é média. Agora, a 10 ao quadrado, pô, eu trago 10 aqui ao quadrado, tiro da integral, que é a constante. Só que 10 ao quadrado, a raiz dele vai dar 10, né? Então eu tiro da raiz também, tá? Não tenho nada contra ele, não. E 1 dividido pelo período dessa soma, da soma dessas duas integrais aqui, tá? Eu marquei com 3 estrelas, mas não é porque ela é general, não, é de 3 estrelas, é porque é só para distinguir lá para frente, tá? Agora aqui é aquela jogadinha, né? 1 é igual a cosseno ao quadrado de ômega t mais seno ao quadrado de ômega t. Cosseno de 2 ômega t, cosseno A, cosseno B, cosseno ao quadrado de ômega t, menos seno A, seno B, menos seno ao quadrado de ômega t. Quando eu fizer esse menos esse, eu tenho cosseno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado, cai fora. E aqui eu tenho seno ao quadrado, menos seno ao quadrado, vai dar 2 seno ao quadrado, tá? Aí eu fico com seno ao quadrado igual a metade de 1 menos cosseno de 2 ômega t. Aí, agora eu posso integrar aqui, ó. Posso jogar essa soma aqui, posso jogar aqui dentro, no lugar do seno ao quadrado de ômega t, tá? Ok? Bom, aí a gente tem que calcular uma por uma as integrais, né? Calculando essa primeira aqui, de 1,77 a 6,56, que é aquele toquinho, nós vamos ter duas integrais de novo, porque dá meio de 1 menos cosseno de 2 ômega t, né? E tira o meio para cá, a integral de dt vai dar 6,56 menos 1,77, menos a integral disso. A integral disso vai dar, aqui nós falamos, a integral cosseno de 2 ômega t é seno de 2 ômega t, porém dividido por 2 ômega t. 2 ômega t é 4πf, então vai ser dividido por 4πf, ok? Nós temos aqui a primeira integral, que bacaninha. Agora, aqui repetir, né, novamente, de novo, outra vez, coloquei pratos limpos, que essa integral aqui é igual a 2, dividir por meio, né? Agora, dividido por meio, isso aqui dá, em lugar de 4, dá 8, né? Que bicho feio. Aqui eu peguei 4π vezes 6,56, deu isso aqui, ó. Mas tudo milissegundos. F é igual a 60 é 1 sobre segundo, tá? E aqui quando eu colocar milissegundo, eu colocar 22,23 vezes 60, 22,23 vezes, ou dividido por 1000 vezes 60, tá? Desse vezes 20, se for com uma calculadora, 22,23 vezes 1 exponencial de, aí clica lá na calculadora, clica exponencial, que nem aqui, deixa eu mostrar. Se for fazer aqui, por exemplo, 22,23, 22, vírgula, maledeta, 22,23 milissegundos vezes 1 exponencial de 3 mais menos. Pronto. Agora aqui está em segundo. Aqui eu posso fazer vezes 60. E agora aqui eu posso calcular o seno dessa encrenca. Dá isso aqui, ó.
certo? E assim pode ser feito com todas, ok? Bom, fiz para essa aqui também, né? E depois nós vamos voltar a essa história aí dos 60. Agora aqui eu calculei a outra, que é aquele meio ciclo, né? Que vai quase meio ciclo negativo, que vai de 8,65 milissegundos a 16,35 milissegundos. A mesma história. Vai dar 16,35 menos 8,6,35 menos a integral do cosseno de 2 ômega t. Eu estou correndo um pouco porque o vídeo vai ficar muito longo. Aqui vai dar 7,7 e vai ser o mesmo processo da outra integral, tá? Aqui vai aparecer 1 sobre 8 πf também, mesma história. Aqui observando os milissegundos, tá? Agora, se eu jogar, tem que jogar essa integral e mais essa aqui que eu calculei, tá? Tem que jogar nessa equação aqui, porque essa equação é a raiz quadrada da média dessas duas. 1 sobre o período é F, tá? É a frequência. Então a equação, o que vai ficar? Vai ficar a soma das duas equações. Essa daqui, o anterior que nós já mostramos, né? Essa daqui e essa daqui, ó. Somei 3,85 aqui com... Onde está na outra folha? Com 2,4. Aí eu cheguei nesse 6,25 aqui, viu? Não foi mágica, não. Tá? 1 sobre 8 πf. Bom, aqui estão os 4 termos, né? 2 de cada integral, né? Um positivo, um negativo, e assim vai. Bom, se admitirmos por uma fonte, só para comparar, tá? Frequência de 60 Hz, teremos 6,07 volts de valor RMS, para aquela tensão de pico de 10 volts. Título de comparação, nosso vídeo de valor RMS, se fosse a onda completa, né, como nós mostramos no início, ciclo positivo, semiciclo negativo, nós teríamos 10 vezes raiz de 2 dividido por 2, daria 7,07. Então, o esperado está abaixo, tá? E acima da metade de 7,07. Não é que a gente, olhando, a gente vai falar, vai dar metade, mas não dá metade, porque tem aquele toquinho positivo lá. Aquele toquinho positivo que elevou para a metade de 7,07. Ok, pessoal, é isso aí.